Hello guys, how are you? Como vocês estão, crianças? Estão bem? Espero que sim. Bom, eu me chamo Laís e eu vou ser a nova professora de inglês de vocês, certo? Então hoje vamos voltar aos assuntos de inglês falando aí do tema World Festival, certo? Então vocês podem acompanhar aí esse capítulo na página 34 do livro de vocês, certo? Bom, então para começar, eu queria que vocês observassem bem essa imagem aí que vocês veem na tela ou na página 44 do livro. Então o que é que vocês estão observando aí nessa imagem? A gente vê aí que tem várias crianças, né? E que também tem vários food trucks aí, né? Que são esses caminhões aí de comida com várias bandeiras de diferentes países, não é mesmo? Quais bandeiras a gente vê aí nessa imagem? Tem a bandeira aí do México, dos Estados Unidos, da Itália, do Japão, não é? Quais são assim os países que vocês conhecem onde as pessoas falam inglês? Bom, a gente tem alguns como Estados Unidos, não é mesmo? Como a gente fala o nome desse país em inglês? É United States, né? Como vocês podem ver aí do lado da tela, certo? United States. Outros países onde as pessoas falam inglês também são Canadá ou Canada, Reino Unido ou United Kingdom, Austrália ou Australia, certo? Entre outros. Aí já na página 45 a gente vê um diálogo entre esses personagens, né? Vamos ver o que é que eles estão dizendo. Então aí no primeiro quadrinho a menina fala para o amigo: She's from the USA, she's American. Então o que é que ela quis dizer aí nesse quadrinho? Ela está falando para ele: ela é dos Estados Unidos, ela é americana. Então essa sigla aí, USA, é como a sigla EUA, né, em português para falar dos Estados Unidos, certo? Então USA para United States, assim como EUA para Estados Unidos, certo? Aí já no segundo quadrinho, o menino está falando para a amiga: He's from Italy, he's Italian. Então o que ele está dizendo aí? Ele é da Itália, ele é italiano. Então como dizemos Itália em inglês? É Italy. E italiano é Italian, certo? Aí já no último quadrinho o menino está falando: Look, she's from England, she's English. Então o que é que ele quer dizer aí? Olha, ela é da Inglaterra, ela é inglesa. Então, Inglaterra em inglês é England, certo? E inglês ou inglesa é English, certo? Aí já na página 46 do livro de vocês, tem algumas bandeiras aí de alguns países, certo? A bandeira e a nacionalidade correspondente. Vamos ver algumas delas? Então, aí, a primeira bandeira que a gente vê é a dos Estados Unidos, não é? Ou em inglês, a abreviação USA. Então, quem nasce lá é o quê? É americano ou estadunidense, né? Em inglês a gente fala American, certo? Já a segunda bandeira é a do Japão, não é isso? Quem nasce lá é japonês. Como falamos Japão em inglês? É Japan. E quem nasce lá é Japanese. Depois temos aí a bandeira da Alemanha. Em inglês, falamos Alemanha como? É Germany, certo? E quem nasce lá é German, certo? Depois aí temos a bandeira da Espanha, que em inglês falamos Spain. E quem nasce lá é Spanish, certo? Aí depois temos a bandeira da África do Sul, que em inglês é South Africa.
E quem nasce lá é South African, certo? Outro detalhe aí é que a África do Sul também é um dos países onde as pessoas falam inglês como primeira língua, certo? E tem aí também a Inglaterra. Como a gente já viu antes, em inglês é England. E quem nasce lá é English. Depois vem a bandeira da China. Uma observação é que a escrita em inglês da palavra é a mesma, mas a pronúncia, observem que é diferente. Porque a gente fala China em inglês, certo? E quem nasce lá é Chinese. Depois aí temos a bandeira do nosso país, não é? Que em inglês chamamos Brazil. E quem nasce no Brasil, como que a gente fala em inglês? É Brazilian, certo? Depois aí tem a bandeira da Itália, que vocês já viram, que em inglês a gente fala Italy. E quem nasce lá é Italian. E por último, tem aí a bandeira da França, que em inglês chamamos de France. E quem nasce lá é French, certo? Ainda na página 46, a gente vê outra imagem aí, que diz: observe as ilustrações e frases e aprenda alguns pronomes. Então, a gente tem aí 3 imagens, né? A primeira com uma garota e a frase dizendo She's Japanese. Quer dizer o quê? Ela é japonesa. Na segunda imagem, com o menino aí com a bandeira da Alemanha, tem a frase He's German, ou seja, ele é alemão. E por último, a gente vê aí uma bonequinha dentro de uma caixa e a frase It's Spanish, ou seja, ela é espanhola, certo? Então vamos observar agora, prestar atenção nos pronomes que foram usados aí nessas frases, certo? Então, vocês já viram pronomes antes, não é? Com outro professor. Vamos dar uma retomada aqui para a gente relembrar quais são eles, né? Os pronomes sujeitos. Então, a gente tem aí I, que é eu, you, você ou vocês, né? Pode ser tanto singular quanto plural. She, que é ela, como a gente vê aí na primeira imagem. He, ele, como na segunda imagem. It, que é ele ou ela para coisas ou animais, como a gente vê aí na terceira imagem. Não é uma pessoa, não é? É uma boneca. Ou poderia ser qualquer outra coisa. Então, não sendo pessoa, você usa it. Basicamente, é assim, tá certo? Aí também temos o we, que é para falar de nós ou a gente, certo? E they, que é eles ou elas no plural, certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Vocês têm aí a atividade das páginas 47 e 48 do livro de vocês, tá certo? Então, até a próxima aula. See you in the next class and bye bye.